Olá pessoal, então agora nós vamos para a nossa última videoaula sobre interferência, tá? Nós vamos ver agora o uso dessa técnica, em especial na ciência, né? Através do equipamento que a gente chama de interferômetros. A gente já viu que o fenômeno de interferência a gente vê na natureza, a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente vê numa bolha de sabão, numa película fina de óleo, a gente vê numa borboleta, a gente vê num beija-flor, né? A gente vê que ela é aplicada no uso de recobrimentos antirreflexivos ou totalmente reflexivos, né? Tudo isso a gente já viu sobre interferência, agora a gente vai ver algo específico mais para o estudo científico, né? Que é o uso de interferômetros, que foi usado sem querer para mostrar, na verdade queria mostrar a existência do éter, foi provado que o éter não existe, onde a luz se propaga, o material que existe entre a Terra e o Sol, por exemplo, também é usado hoje para a detecção de ondas gravitacionais, tá? Então vamos ali para o quadro. Bom, então vamos lá, né? O que é o interferômetro? Bom, o interferômetro é um dispositivo, né? Deixa eu só pegar a caneta aqui, que eu esqueci disto. Então, o interferômetro é um dispositivo usado para medir o comprimento ou mudança de comprimento em grande precisão através de franjas de interferência. Tá? Então, basicamente, o que a gente quer? É um equipamento para medir ou comprimento de onda ou pequenas mudanças no tamanho de alguma coisa. Né? Então, a gente vai usar a técnica de interferômetro, ou seja, a interferometria. A gente vai jogar um feixe de luz, vai dividir ele e vai fazer com que esse feixe se interaja novamente e a gente vê um padrão de interferência. Tá? Bom, então, quando a gente usa uma técnica de interferometria, né, um interferômetro, a gente já viu que quando você tem a interferência em relação à diferença de caminho, tudo depende do comprimento de onda do que você está analisando, certo? Então, se você incide uma luz que contém dois comprimentos de onda, né, de diferentes ondas que elas estão superpostos, que você não percebe, por exemplo, a luz branca, né? Quando você tem a luz branca, ela tem lá todos os comprimentos visíveis estão junto dela. Quando você faz com que essa luz branca passe por diferentes caminhos, você acaba separando ela. A gente vê isso na bolha de sabão. Né? Então a gente agora quer ver qual o padrão formado. Então vejam, quando as posições de máximos e mínimos vai depender do comprimento de onda. Isso não é novidade para vocês. Então, se você consegue uma boa resolução, o que é uma boa resolução? Que as tuas franjas sejam suficientemente estreitas, que você consiga separar, identificar, opa, esta franja pertence a este comprimento de onda, essa próxima franja pertence a aquele outro comprimento de onda, então a gente consegue separar os comprimentos de onda e conseguimos identificar, por exemplo, qual é a informação que está vindo do espaço, por exemplo, qual é o comprimento de onda que está chegando até o nosso telescópio, por exemplo, né? Então, vejam que os interferômetros são usados para determinação de comprimentos de onda, por exemplo, como eu falei agora, e também para distâncias muito curtas. Olha só que interessante, eu não conhecia. Né? Hoje, por exemplo, é usado interferômetros para medir a espessura que um axiônio, né, que é as nossas células nervosas, né, qual é a espessura que ele muda quando um impulso nervoso propaga-se ao longo do comprimento, ou seja, eles estão estudando para ver quando o nosso organismo manda um impulso nervoso, né, quanto que o axiônio, que é essa célula nervosa, ela muda de espessura. Estão fazendo isso através de um interferômetro. Tá? Bom, eu vou falar de dois interferômetros, vou explicar mais um deles, que é o de Michelson, né? Mas eu vou começar falando do interferômetro de Fabry-Perot, tá? Eu vou falar qual é a ideia e depois a gente vai para o de Michelson e depois eu vou mostrar para vocês alguns interferômetros da atualidade que são usados na tentativa de detecção de ondas gravitacionais. Bom, então o interferômetro de Fabry-Perot
Basicamente, ele é feito, né? Claro que aqui está de maneira simplificada. Ele é formado por duas placas altamente reflexivas a uma distância d, né? Então, tem uma fonte aqui, né? Essa fonte está emitindo a nossa luz, né? Nossa onda eletromagnética. E observe que você vai ter um cosseno aqui, né? O ângulo que este ponto P está emitindo aqui. Então, cada ponto da nossa fonte vai emitir o seu P, né? E esse raio ele vai vir aqui, ele reflete, ele fica aqui refletindo, né? Todos os raios, lembra que a gente falou? Ele é transmitido e refletido, transmitido e refletido. Não é isso? Então ele reflete, então a gente está desconsiderando o que é refratado para o lado de cá. Então veja, este raio aqui vai interagir com este raio aqui, que vai interagir, todo mundo vai, né, interagir e vai formar um padrão de interferência P'. Observem que nós temos, quando a gente passa deste meio do ar para este meio, nós temos uma mudança de fase. Quando a gente passa para quando esse raio é refletido aqui, né, como ele está vindo do ar para um meio maior índice de refração, há uma mudança de fase aqui, de meio ciclo. Mas essa mudança de fase também acontece aqui, certo? Então, quando esse caminho, que agora eu vou colocar o valor correto dele, que nós falávamos lá 2D, né? Quando esse caminho aqui for um comprimento de onda inteiro, nós temos uma interferência construtiva. Então vejam que cada um ponto desse vai formando um círculo desse, né? Então aqui, ó, a faixa clara aqui, ó, é a interferência construtiva, né? A faixa escura aqui, a interferência destrutiva. Então vejam que quando nós temos uma fonte iluminando aqui, né, enviando, a gente vê o fenômeno de interferência lá no nosso painel, né? E como a gente vai ter duas trocas de fase nas reflexões, então nós vamos ter o máximo dado por 2D cosseno do nosso M, que o nosso M vai ser a posição, que vai definir a posição de cada ponto P, M lambda zero. Lambda zero porque nós estamos trabalhando aqui no ar. Então vejam, nós consideramos lá no nosso problema, a gente considerava muito próximo da nossa normal, né? Então o nosso θ era praticamente zero, e aí o cosseno de praticamente zero é praticamente 1. Né? Então aqui nós temos o valor correto. Então vejam, conhecendo a distância entre os dois espelhos reflexivos e conhecendo o ponto nosso P aqui, nosso θ, e conhecendo o nosso comprimento de onda usado, a gente consegue achar o padrão para cada θ. Né? Então esse é o interferômetro, então a gente consegue achar um padrão. Esse é um interferômetro chamado de Fabry-Perot. Tá? Bom, esse eu trouxe mais como curiosidade para vocês saberem como funcionam, né? Claro, é importante também entender o básico, ver a figura sendo formada, que é muito legal. Mas agora eu quero chamar mais a atenção de vocês para o interferômetro de Michelson. Por quê? Porque além de aqui eu vou apresentar ele para vocês, mas depois, quando a gente for estudar lá a relatividade, ele vai ser primordial para quando a gente fala da velocidade da luz, tá bom? Bom, então o Michelson, que nasceu em 1852 e faleceu em 1931, ele buscava detectar o éter. Né? O que era o éter? Lá no princípio, o pessoal acreditava que o espaço entre a Terra e o Sol era permeado por um meio. Eles não conseguiam entender e aceitar que a onda eletromagnética ela poderia se propagar na ausência de meio. Então eles disseram, não, ela tem que se propagar em um meio. Este meio nós vamos chamar de éter. Né? Não é o éter líquido da química ali que vocês conhecem. Né? Então é um meio. Isso é importante, né? Ele não estava buscando o composto químico éter lá.
Olha, queremos provar que existe um meio entre o Sol e a Terra, por exemplo, né? E esse meio é onde a onda eletromagnética se propaga com maior velocidade. Esse meio nós vamos chamar de éter, tá? Então, através do interferômetro, o Michelson, entre 81 e 87 o Moseley trabalhou junto com ele, né? Ele fez o interferômetro de um tamanho de braço, depois ele usou um braço um tamanho de 11 metros para tentar mostrar, porque no primeiro experimento frustrou, e esse não, é que o nosso experimento ainda está muito tosco, entre aspas, né? Vamos melhorar isso daqui. E aí, o que acontece? Que na busca de mostrar que existe o éter, na busca incessante, eles não conseguiram provar o éter. E nós vamos mostrar essas contas lá na frente. Então, guardem a ansiedade, nós vamos ver isso com calma, né? Mas, basicamente, ele obteve sucesso por não ter sucesso, né? É uma brincadeira que eu escrevi aqui. Por quê? Porque o sucesso, para ele, o sucesso seria, olha, encontramos com qual velocidade, né, provamos que o éter existe, né? Então, a luz se propaga com essa velocidade no éter. Então, em 81, os dados dele já mostravam que o éter não existia. Ele pensava, não, mas é porque está dentro do meu erro experimental. Eu tenho que melhorar isso, preciso diminuir o meu erro experimental. Como um dos jeitos de melhorar foi aumente o tamanho do braço, né? Eu não falei ainda o que é o braço, né? Mas tá, daqui a pouquinho nós vamos chegar nisso. Então, aumente o tamanho do nosso aparato, sofistica o nosso aparato. E aí, essa sofisticação, em 87, fez ele se aventurar, se aventurar não. Escrever um próximo artigo científico tentando mostrar que o éter existia. E aí ele disse, olha, agora, né, o primeiro eu fiquei na dúvida por causa do aparato experimental que não estava tão preciso. Mas com este aparato de agora, se o éter existisse, a gente tinha que conseguir comprovar a existência dele. E tudo indica que parece que o éter não existe. Isso foi mais ou menos 23 anos antes do Einstein vir dizer assim, olha, a velocidade da luz não depende do referencial. E essa contribuição deles foi fundamental para essa fala do Einstein, tá? Nós vamos ver isso com detalhe mais para frente, tá? Daqui umas 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, tá bom? Depois da nossa terceira prova, certo? Bom, então qual é o objetivo do interferômetro? O objetivo é medir a diferença de caminho entre o caminho óptico de cada braço, né? E ver a mudança na interferência. Então, quem é o braço que eu já falei algumas vezes e não mostrei? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Qual que é a nossa ideia? A nossa não, né? O Michelson teve a ideia, né? Eu mando um raio de luz aqui. Este raio de luz encontra um espelho colocado a 45 graus. Certo? Este raio de luz, quando ele encontra o espelho, parte dele é refletida. Parte dele é transmitida. Certo? Vejam, esse raio que foi refletido, ele encontra agora um espelho a 90 graus. E esse aqui também encontra um outro espelho a 90 graus. Tudo que eu fiquei falando de braço, 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 é a distância entre este espelho a 45, esse aqui nós vamos chamar de braço 2. Essa distância aqui é o braço 2. O braço mesmo, né? É algo que bem semelhante a um braço, né? Uma coluna. E este aqui eu vou chamar de braço 1. É a distância entre o espelho de 45 com o nosso espelho reflexivo. Observem que, né, muitas vezes, em muitos livros, e até pode, né, a gente acaba omitindo essa placa. Mas essa placa aqui é só para fazer que... Porque observe que este raio 2 aqui, né, quando ele é refletido, ele faz essa curva aqui e vai para lá, claro, refração, etc. Quando ele volta aqui, ele vai fazer esse mesmo caminho e vai sair aqui, perfeito. Né? Porque ele percorre o vidro na ida e na volta. Agora observe que o raio 1, que foi refratado, ele percorre o vidro aqui na ida, mas na volta ele bate no espelho e vem para cá, então ele não passa na volta.
Então isso poderia causar um problema. Então a gente coloca um outro vidro aqui inclinado, né? Que quando o raio vem, ele faz esse caminho aqui e na volta você acaba compensando, né? Então esse vidro aqui, né, é a placa compensadora, né? Então você acaba compensando, fazendo com que o nosso caminho eles se encontrem aqui, né? Onde que só importe a defasagem entre a distância do braço. Então, vamos lá, vou fazer mais uma vez aqui para a gente entender. Então, o que a gente tem? Vem o raio aqui, né? Bate aqui no espelho, ele divide o raio. Parte do raio vem aqui, bate nesse outro espelho e volta, certo? Então, este raio que eu risquei agora, ele percorreu o caminho L2, que é o tamanho do braço, e L2 na volta. Então, ele percorreu um caminho de 2L2. Este outro raio, ele vem aqui, percorre o caminho L1 e volta e percorre de novo o caminho L1. Então, vejam que a diferença de caminho do raio que veio para cá e do raio que veio para cá depende dessa diferença de caminho, que é a diferença dos braços. Então, quando eu mexo, então isso vai causar um padrão, uma figura de interferência aqui no observador ou no observador, né? Quando eu mexo esse nosso espelho aqui, ou esse espelho aqui, quando eu mexo eles, eu mudo a posição dos nossos máximos e mínimos, porque eu estou mudando a diferença de caminho, né? Lembrando que se eu mexo lambda o espelho, a diferença de caminho muda 2 lambda. Se eu mexo lambda sobre 2, a diferença de caminho muda lambda. Então veja, vou mexer lambda sobre 2 para onde que era interferência construtiva, agora ser destrutiva. Não, quando você mexer lambda sobre 2, você vai fazer com que a tua franja mude de lugar, mas aonde que era construtiva, continua sendo construtiva. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Vamos olhar em relação ao deslocamento de fase. Primeiro, o primeiro raio, que é o AP, ou seja, esse raio vem até o ponto P e vai até o espelho 2. Bom, vejam, o que nós temos aqui? Quando o AP ele entra aqui, né? O que nós vamos ter? Ele está passando, né, de um meio menos refringente para mais, né? O espelho aqui. Então nessa né? Então reparem que deixa eu só, então se este meio aqui, né? Esse meio em cinza tiver um índice de refração maior que a superfície prateada do nosso espelho, aqui, né? O que nós temos? O raio que ele entra aqui neste meio A aqui, ele vai passar por aqui, ele vai estar refletindo, observem aqui, né? Bom, não importa muito esse meio cinza. O que vamos ver aqui, ó, a reflexão que ocorre aqui, vamos lá, nós vamos ter o meio prateado tem um índice de refração maior que o ar, certo? Se o meio prateado tem um índice de refração maior do que o do ar, né? Quando há essa reflexão aqui, então o NA é maior que o NB, lembram disso? Não há mudança de fase. Então, não há mudança de fase nessa reflexão aqui. Quando nós chegamos aqui, observem que nós estamos indo do ar para o meio com maior índice de refração. Então, nós temos uma mudança de fase aqui, né? Não temos mudança de fase aqui, porque nós estamos indo do meio de maior índice de refração para o menor, e aí não temos, mas temos uma mudança de fase aqui, porque nós estamos indo do meio de menor índice de refração para o maior, certo? Então, esse raio APM2P, que saiu de A, foi até aqui e voltou aqui, ele vai sofrer um deslocamento de fase. Tá certo?
Vamos ver agora o raio que sai de A e vai até o M1 e volta até o ponto P. Observe que quando esse raio aqui na refração ele não sofre mudança de fase, quando ele chega aqui, ó, ele está indo do meio de maior índice de refração para um meio com menor índice de refração. Então, nós temos uma mudança de fase aqui, né? Um deslocamento de fase de meio ciclo. Lembram disso? Né? É mudança de fase, mas o melhor termo de correto é deslocamento de fase, né? Porque na hora que você troca de meio ali, você reflete, você não troca, né? Quando você vai refletir, há um deslocamento na tua fase de meio ciclo. Então nós temos um deslocamento de fase aqui, certo? Quando esse raio volta e ele encontra o espelho aqui, que ele vai refletir, observem que ele também está indo de um meio menos, menor índice de refração, para o maior. Então aqui também há uma mudança de fase, certo? Então, um deslocamento de fase, tanto faz. Então nós vamos ter um deslocamento de fase para o raio que vai lá até o braço 2, e nós vamos ter 2 deslocamentos de fase para o raio que vai até o braço 1. Tá? Por que isso é importante saber? Porque assim nós conseguimos saber que nós vamos ter interferência construtiva quando a diferença de caminho... Quem é a diferença de caminho? A diferença de caminho entre os braços for m mais 1/2. Né? A diferença de caminho ela tem que ser semi-inteiros de lambda, porque ela tem que compensar o deslocamento de fase que teve. Lembram disso? E ainda não tem interferência construtiva. Este cosseno vem para a dedução mais correta, que nós tínhamos, lembra, considerado lá na aula passada, na videoaula passada, nós tínhamos considerado o θ muito pequeno, muito próximo da normal, então esse é praticamente 1. Este 2 é porque todo o nosso sistema ele vai e volta. Então vejam que esse nosso D, que é a diferença de caminho, ou seja, um braço menos o outro, módulo, porque não importa quem é maior, o importante é a diferença de caminho. Vejam que este caminho, ele vai, na verdade, o que nós temos que o nosso, deixa eu fazer diferente. A diferença de caminho, ela pode ser escrita como 2L1, porque ele vai e volta no L1, vai e volta, menos 2L2, porque ele vai e volta. Né? Então, essa diferença de caminho é dada por 2L1 menos L2. Certo? Então, por isso que está esse 2 aqui, por causa que é a ida e a volta, e o D é a diferença dos braços. Então, observe que, mexendo o nosso braço, a gente consegue... deixa eu tentar ser mais calmo aqui. Você está lá com uma configuração com os teus braços. Braço 1, braço 2, cada um com seu tamanho. Certo? Você está vendo uma figura de interferência. Certo? Se você está olhando aquela figura de interferência, se você mudar o tamanho de um braço, essa tua figura ela vai se modificar. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então vejam. E, claro, obviamente, como já há um deslocamento de fase diferente, né? O deslocamento de fase final vai ser de um deslocamento, porque um vai sofrer 2, outro vai sofrer 1, então vai ter um deslocamento de fase. Fugiu a palavra, mas no final das contas é como se tivesse só um deslocamento de fase. Então nós vamos ter uma interferência destrutiva quando a diferença de caminho vezes 2, a diferença de caminho, ou seja, a diferença dos braços vezes 2. De novo, esse cosseno aqui a gente acabou não deduzindo, mas é possível de deduzir ele, tá? O Moisés faz a dedução, então quem tiver curiosidade tá lá, certo? Então a gente vai ter uma interferência destrutiva. Então por isso que agora a pergunta, o que acontece quando a gente aumenta o braço L1 com lambda sobre 4? Tá? Então, o que eu estou dizendo? Nós estamos tendo um padrão de interferência. Eu estou olhando o padrão de interferência ali. Linhas claras, linhas escuras, né? Estou vendo aqui, ó, o padrão de interferência. Claro, daí escuro, claro, escuro, claro. Estou vendo isso aqui.
né? O que acontece com esse meu padrão quando eu aumento o L1 de lambda sobre 4? Veja, aumentar o L1 lambda sobre 4 significa que eu aumentei a diferença de caminho, né? 2 vezes isso, certo? Então, eu aumentei lambda sobre 4 para ir e eu aumentei lambda sobre 4 para voltar. Significa que a diferença de caminho agora, ela aumentou lambda sobre 4 mais lambda sobre 4. Ela aumentou em lambda sobre 2. Se a diferença de caminho agora aumentou em lambda sobre 2, o que quer dizer? Que lá onde eu estava vendo um ponto claro, que era uma interferência construtiva, agora nós temos uma interferência destrutiva. Lá onde eu estava vendo uma interferência destrutiva, agora nós temos uma interferência construtiva. Lá onde eu estava vendo uma interferência construtiva, agora eu vejo destrutiva. E aonde eu tinha destrutiva, construtiva, e onde eu tinha... Né? Então, nós trocamos as posições. Por quê? Porque quando você aumenta um braço... Então, veja, aumentar o tamanho do braço significa, se você aumenta em lambda, você dobrou o caminho. Porque o raio vai e volta. Né? Então, veja, que basicamente é o que eu falei. Né? Você troca o teu padrão de interferência. Então, observe que se eu aumentar o tamanho do braço em lambda sobre 2, a pessoa pode pensar assim, eu quero mudar meu padrão de interferência, então eu vou aumentar meu braço em lambda sobre 2. Veja, aumentar o braço em lambda sobre 2, a diferença de caminho aumenta em lambda. Então você não muda o teu padrão claro-escuro. O que acontece é que se você estiver vendo menos franjas no meu limite, você troca a posição das tuas franjas, você desloca elas. Né? O M1 agora vai ser o teu M2 e etc. Tá? Bom, agora, então basicamente essa é a ideia. Tá? Por que o Michelson e aí depois o Mosley em 87 eles queriam ver o éter? Né? Porque, eu vou falar bem rápido, tá? Que se a luz se propaga em relação ao éter numa direção, então a Terra está no Sol, então a Terra, dependendo como ela se encontra, ela está, né, tem a velocidade da Terra aqui em relação ao Sol, ela pode estar a favor do éter ou contrário ao éter. Né? Então quando eles fazem um braço a 90 graus, a gente vai fazer a conta, vamos dizer, olha, aqui está a favor do éter. Então a velocidade da luz vai se somar com a velocidade do éter. Né? E aqui está perpendicular e etc. Tá? Então eles tentaram com essa ideia, então eles imaginavam, depois você troca 90 graus e a gente consegue ver. Mas calma, é só para vocês entenderem que eles usaram esse experimento. E aí você aumentando o tamanho dos braços, você aumenta o tempo que está viajando, então você consegue uma maior precisão. Por isso que em 1887, eles usaram o maior interferômetro deles com 11 metros de braço. 11 metros é bastante coisa, né? Agora, vocês acham 11 metros bastante coisa? Então agora vamos ver alguns interferômetros da atualidade, né? Olhem só, hoje os interferômetros eles são usados para detectar ondas gravitacionais. Então se a gente achava um braço de 11 metros grande, olha o LIGO, né? O LIGO, que é nos Estados Unidos, olha o tamanho dos bracinhos dele. Olha esse tamanho aqui, ó. 4 quilômetros. 4 quilômetros de braço. É muita coisa. Né? Esse interferômetro nos Estados Unidos existe em 2, tá? E os 2 estão em lugares, depois vocês procuram no Google Maps, tá? Um deles está em Hanford, em Washington, e o outro está em Livingston, na Louisiana. Olhem no mapa como eles estão longe. E os 2 têm praticamente esse mesmo tamanho, 4 quilômetros de braço. Né? Por que tem 2? Porque eles querem, né, qual é o objetivo deles? Pegar ondas gravitacionais que vêm do espaço. Essas ondas, quando elas encontram o braço, elas vão causar uma deformação no tamanho do braço. E aí, olhando essa deformação, o que é a deformação no tamanho do braço?
é mudar o tamanho do braço, M1, M2. E aí eles, olha, dependendo dessa deformação, a gente consegue comprovar que sim, existem ondas gravitacionais e que já foram comprovadas através desses dois interferômetros, o LIGO, né? E aí, por que a gente precisa de dois? Porque o sistema é muito sensível, então você precisa ter dois muito longe para não dizer que aquela interferência que você mediu foi de um caminhão passando do lado, ou de um avião passando rasante, né? Então, o que acontece? Os dois mediram no mesmo dia, no mesmo horário, o mesmo efeito, estando muito longe. Então, você exime esse fato de uma coincidência, alguém que pisou forte, né? A pergunta é, por que eles têm que ser tão compridos? Por que tem que fazer 4 quilômetros e não faz de 11 metros? Porque a detecção da onda gravitacional, nós precisamos que a variação do comprimento que o teu braço tem em relação ao tamanho original tem que ser 10 na menos 21. Então, observe que a variação ela vai ser proporcional a 10 na menos 21 o tamanho do braço. Então, quanto maior esse tamanho de braço que a gente tem, mais fácil de detectar vai ser. Então, vejam, mesmo 4 km vezes 10 na menos 21 ainda dá um ΔL muito pequeno, né? Mas daí eles conseguem captar, tem sofisticação para detectar um ΔL dessa magnitude. Tá? Então, por isso que tem que ser muito grande. Porque quanto maior vai ser o nosso ΔL, né? O efeito da mesma onda gravitacional. Veja que não é só que ele é comprido pra caramba, 4 km. O diâmetro deles, só de vácuo, o diâmetro que está em vácuo, é 1,3 metros. É muita coisa, 1,3 metros. Olha o volume, né? Pega 1,3 de diâmetro, calcula o volume total dos dois braços. Quanto de ar você tem que tirar? Para vocês terem uma ideia, 40 dias para fazer o vácuo necessário. 40 dias tirando o ar lá de dentro, né? É gigantesco, é muito legal, né? É a ciência. Faz pouco tempo, né? Deve fazer o quê? 2, 3 anos que eles detectaram as ondas gravitacionais e provaram, né? Provam que ela existe. E isso os dois detectaram ao mesmo tempo. Aqui tem uma imagem vista mais de perto, né? Então, lá vai o bracinho de 4 km. Existe um outro interferômetro muito legal, que é na Itália, tá? O interferômetro Virgo. Ele é localizado em Santo Stefano a Massareta, na Itália. Ele não é tão comprido, mas mesmo assim é muito comprido, né? Tem 3 km de braço e o túnel é um pouquinho menor, de 1,2 metros de diâmetro, né? Aqui as imagens também, lá na Itália, tá? Então, basicamente, essa é a ideia de interferômetros, né? Os equipamentos que a gente consegue medir, por exemplo, ondas gravitacionais, né? Conseguimos identificar um telescópio, por exemplo, se ele está ligado ao interferômetro, você consegue, se você conhece o comprimento de onda que está chegando, você vai conseguir detectar a distância que os seus astros estão. Então, é muito útil, é muito legal. Tá? Então, assim a gente encerra nossa parte de interferência e vamos para a difração. Mas, na verdade, difração e interferência, vou mudar a tela aqui, interferência e difração é tudo a mesma coisa, na verdade. Tá? A gente muda o nome, só estão mudando a roupa do negócio, mas é o mesmo fenômeno. Difração é um fenômeno de interferência que a gente chama para quando tem muitas fontes. Né? E interferência a gente fica restrito, por exemplo, a 2 fontes, né? Ou, por exemplo, o interferômetro, né? Que basicamente você está tendo 2 fontes, uma do braço 1, uma do braço 2, etc. Então a gente continua na mesma ideia, a gente só muda a quantidade de fontes pontuais que estão acontecendo. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu!